Oi, lindona! Bom dia, boa tarde, boa noite! Chegando para mais uma live, mais uma constelação à luz da Bíblia. E hoje, a treta das tretas das tretas entre os irmãos na Bíblia. Tô falando da história de Esaú e Jacó. Vem comigo que eu sei que você vai aprender coisas valiosas e vai expandir a sua visão sobre a Bíblia a partir dessa constelação. Então, boa noite para Vivian, boa noite para Amanda, boa noite para Zelinda, boa noite para Adriana. Já vai compartilhando essa live, me ajuda a informar para mais pessoas que eu tô aqui prestando esse serviço público. É isso aí, é a treta das tretas, não é verdade, Amanda? Me ajuda, vai, a fazer esse trabalho conhecido no Brasil e no mundo. Hoje eu tô assim, em ritmo de festa. Constelar com a Bíblia recebeu um marco da Eduz, que era a antiga plataforma que nós trabalhávamos. Hoje nós estamos na Hotmart, então do tempo que nós estivemos na Eduz, o Constelar com a Bíblia superou a marca de R$1 milhão em vendas. Gente, eu tô me acostumando com isso ainda. Mas não é sobre os números, é como eu postei hoje. É porque pra vender R$1 milhão, a gente tem milhares de mulheres impactadas. Casamento restaurado, ministério ativado, relacionamentos reconciliados. Olha, tanta coisa boa aconteceu durante esse tempo no Constelar com a Bíblia. Então meu coração tá cheio de gratidão, mas eu quero continuar alcançando pessoas e você pode me ajudar com isso. É só compartilhar a live, clica aqui, manda para todo mundo e diz assim: constelação não é o que você pensa. Você precisa conhecer o Constelar com a Bíblia. Vamos fazer essa hashtag? Constelação não é o que as pessoas pensam. Existe outra forma de fazer constelação, que é disruptiva, que é baseada em valores e princípios eternos, que não é mística, que não é misturada com nada que fira os nossos valores e os nossos princípios. E mais, é profundamente curadora. Eu tenho convivido com mulheres todos os dias e sabe quais são os relatos que eu escuto? Thalita, meu casamento foi restaurado. Thalita, eu agora tomei a minha mãe, tomei o meu pai. É um jargão da constelação, mas significa assim, ó, eu tenho uma relação curada, eu estou em processo de cura na minha relação com os meus pais. Thalita, eu tô vivendo o meu ministério. Thalita, eu fui curada da depressão, da endometriose, da fibromialgia, infertilidade. São tantos testemunhos. Eu até fiquei emocionada agora, me lembrando de um deles, de infertilidade. Eu quero dizer pra você, esse é um caminho de vida. E eu me comprometo a nunca te ensinar nada que fira os nossos valores e princípios cristãos. Porque como você, eu sirvo ao Pai. Eu sou uma filha, sabe? Eu sou uma filha que eu tenho muito prazer na palavra. Eu sou uma filha que eu tenho um compromisso com a palavra. Eu sou uma filha que recebeu a palavra como dom, sabe? A revelação, a interpretação, a compreensão e o ensino da palavra. Sim, eu carrego o ministério de ensino. Esse é o dom redentivo que eu carrego. Então eu quero te dizer que demorou muito para eu entender qual era o meu propósito ou como eu ia revelar meu propósito, porque o nosso propósito é ser filho de Deus. Como eu ia revelar o propósito? Porque eu brigava, eu achava que minha vida com Deus era só eu e Deus, né? Que não tinha nada a ver com o meu trabalho, que isso ia levantar muitas críticas e muitas incompreensões. Mas eu sou uma menina que nasci já num berço evangélico, como eu diria assim, nasci na igreja, né? E leio a Bíblia sistematicamente, voluntariamente, desde os meus 12 anos de idade, de Gênesis a Apocalipse. Eu tô aqui falando isso pra você, contando um pedacinho do meu testemunho antes de entrar na live, pra você entender que eu tenho um compromisso com a palavra, mas que eu não consegui viver a plenitude de quem eu sou enquanto eu não integrei a palavra ao meu trabalho como terapeuta. Mas depois que eu integrei,
Aí os resultados começaram, né, aos olhos humanos a chegar, mas o que Deus fez aqui dentro de mim, para que isso fosse possível, foi que Ele curou a minha relação com meu pai e com a minha mãe. Está em processo de cura ainda, mas o salto que eu dei de uma filha com uma profunda raiz de rejeição, de orfandade, uma filha fora do lugar, uma filha que vivia em desonra, para hoje dizer sim aos meus pais, já possibilitou todo esse impacto. Tô falando tudo isso para você porque geralmente constelação familiar é muito mal visto, é muito criticado, é muito mal interpretado. E eu gostaria mesmo que as pessoas pudessem dar uma espiadinha dentro dos nossos cursos, né? Dentro do Constelar com a Bíblia, dentro do Reconciliare, dentro do Vida em Ordem, dentro do Caminho, ou colocassem assim, igual uma lupinha, para ver um atendimento de constelação, para entender que não tem nada de misticismo, não tem nada de ocultismo, é verdadeiramente. Posso falar isso? Você que já passou por uma constelação comigo e está aqui, diz se é verdade ou não. É verdadeiramente um mergulho na palavra. É verdadeiramente um confronto com a palavra. Então, tem alguns críticos aí de constelação que eles dizem, andam dizendo o seguinte: esse negócio de constelação está ensinando a honrar pai e mãe pelos motivos errados. Eles ensinam a honrar pai e mãe para que a pessoa seja próspera. E, gente, deixa eu falar para vocês. Primeiro, que princípios eternos não se manipulam. Se alguém estiver honrando para obter prosperidade, riqueza, conquista, vocês acham que vai colar? Vocês acham que a gente engana a Deus? Inclusive hoje eu vou falar sobre isso em Esaú e Jacó. Você pode ser o enganador que você for. A Deus ninguém engana, de Deus ninguém zomba. Então, primeiro que se alguém honra em busca de benefícios próprios e não porque entendeu que tem que honrar, esse alguém não vai ter nenhum tipo de benefício. Eu lhe garanto, vai nadar e vai morrer na praia. Mas em segundo lugar, eu desafio, eu tenho mais de 60, 80, acho que dá umas 80, que a última vez que eu contei era 66, então deve estar umas 80 lives aqui nesse perfil. Eu desafio você a assistir e encontrar uma fala minha te ensinando a honrar pelos motivos errados. Eu te ensino a honrar porque a Bíblia ensina a honrar. E sim, existem bênçãos que acompanham essa honra, mas não é esse o motivo pelo qual você deve honrar. Você deve honrar porque a Bíblia, a palavra de Deus, hoje eu vi um vídeo tão bonito falando sobre a palavra de Deus, o sopro de Deus, o fôlego de Deus, a vontade de Deus, a expressão palpável que nós podemos ter da vontade de Deus. E eu quero dizer outra coisa pra você. Tô sentindo de falar isso aqui porque tá chegando gente nova. Então vamos colocar assim os pingos nos is. Eu sou uma cristã reformada. Eu não acredito em loucura. Sou uma profunda estudante da palavra de Deus. Eu aprecio aprender sobre teologia. Eu acredito e ensino que a Bíblia é inerrante. Então aqui eu não fico desconfigurando a Bíblia, não. Quem começa a me acompanhar, quem anda comigo, tende a aprender Bíblia. A aprender Bíblia com autonomia. O que as minhas alunas testemunham é que depois do constelar com a Bíblia, elas estão muito mais profundas e sedentas da palavra de Deus. Não consigo imaginar Satanás contribuindo com isso. Não consigo encaixar nos planos de matar, roubar e destruir a contribuição da constelação familiar. Se você conhecer um pouco mais do meu trabalho, você vai entender uma coisa, e eu vou falar isso para encerrar aqui o assunto e entrar para a live. Constelação familiar é um grande pretexto para eu falar com você do Evangelho. Só que eu vou te entregar a constelação familiar, eu vou te ensinar a constelação sem mistura, e eu não vou mudar o nome porque eu acho desleal. Tem muita gente aí, inclusive pastoras, cristãs,
se dizem cristãos e irmãos, ensinando constelação familiar, usando constelação familiar e colocando outro nome gospel. Eu acho isso uma desonra e uma enganação. Aqui você sabe o que eu tô te ensinando. Constelação, mas é a luz da Bíblia. Eu nunca vou negar isso pra você. Esse é o motivo. Eu poderia colocar outro nome. Inclusive lá dentro do Constelar a gente tem um codinome que são as ministras da reconciliação, porque 2 Coríntios capítulo 5 fala que esse é o ministério que recebemos. E se você entender o que é reconciliação, você vai entender que reconciliação é constelação. Constelação, gente, não é sessão mística. Constelação não é carta. Constelação não é regressão, como me perguntaram outro dia. Constelação não tem nada a ver com astrologia, nada a ver. Não, Thalita, mas constelação não vem do coletivo de estrelas? Não, vem de uma tradução pobre. O nome correto seria posição na família. Eu até poderia colocar posição na família. Tem até uma aí, ó, que critica a constelação, mas ela usa todos os princípios, mas ela fala que ela tá te ensinando posicionamento infalível. Ela critica a constelação. Ela fala que constelação é ocultismo disfarçado de desenvolvimento humano. Mas ali, ó, no meio do trabalho dela, todos os fundamentos sistêmicos estão lá. Ela tá te enganando. Essa pessoa tá te enganando. Eu não vou te enganar. Eu vou falar a verdade pra você. Aqui eu ensino constelação familiar, clássica, sem misticismo, sem ocultismo, à luz da Bíblia. E a história verdadeira é que você vai aprender constelação comigo? Com certeza. Mas muito mais você vai aprender a Bíblia. É ou não é, minhas alunas? Contem aí se é ou não é. Testemunhem. E vamos para a constelação de hoje que tem história, hein? Esaú e Jacó. A treta das tretas. É ou não é, gente, a treta das tretas, gente? Conta pra mim se é ou não é. Então vamos mergulhar nessa história juntas. E se você tem dúvidas, fica até o final e me diz se você aprendeu alguma coisa a mais sobre a Bíblia, porque esse é o meu coração aqui. É que entendendo constelação e aplicando constelação na sua vida, você esteja vivendo a Bíblia. Porque, gente, aquele que vive a Bíblia tem a sua vida transformada, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Gente, Esaú e Jacó. Todo mundo conhece a história desses gêmeos, né? Ou alguém aqui não conhece? Se alguém aqui não conhece a história de Esaú e Jacó, já coloca aqui pra mim. Tem que fazer mais uma propaganda. Esqueci. Fiquei tão empolgada aqui, ó. 14, 15 e 16 de outubro. Tem compromisso? Não tem? Tem! Você tem compromisso. Vamos descer na casa do oleiro comigo, no primeiro seminário terapêutico cristão, Olaria. 14, 15 e 16 de outubro, um evento online, gratuito, onde a gente vai trabalhar problemas de origem, problemas no casamento e ativação de propósito eterno. 3 dias, é um seminário terapêutico porque você vai mergulhar, você vai viver, você vai experimentar cura nesses 3 dias do Olaria. A inscrição é gratuita, você tá entendendo? É gratuita, você é minha convidada para sentar na fileira VIP e participar do Olaria. Para garantir sua vaga é só você comentar aqui, ó, vaso, V-A-S-O, vaso. E aí vai chegar lá no seu direct as instruções para você garantir sua vaga no Olaria. Siga as instruções, tá bom? Não é só escrever vaso, não. Você segue as instruções. Gente, o Olaria vai ser incrível. Inclusive, eu tô fazendo essas lives falando de conflitos entre irmãos, porque o Olaria é um evento sobre reconciliação. Então, assim, ó, se você tem treta com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com seu marido, com seu pastor, com ex-marido, treta com ex-marido também. Se tem alguma relação na sua vida precisando de reconciliação, você tem que estar lá no Olaria. A gente vai ter sessão de reconciliação. Uma ferramenta profunda. Ó, muita novidade.
contoterapia à luz da Bíblia, constelação à luz da Bíblia, aconselhamento cristão, teologia das boas. E você precisa participar. Então, ó, digita aí vaso. Quando terminar a live, vai lá no seu direct, vai ter uma mensagem minha. Segue as instruções, diz sim. E aí você vai poder participar do Olaria. Vai ser inesquecível, eu te garanto. Você vai sair assim, ó, quebradinha. Você vai ser quebrada lá dentro, que é a casa do oleiro, né? Mas você vai sair um vaso novo. É online, viu, Cristina? É online, tá bem? Então, 14, 15 e 16 de outubro, sempre às 20 horas pelo YouTube. Mas para receber os links, para receber o material que a gente tá preparando, que tá bonito demais, tá bem? Você tem que estar no grupo, ok? A V tá colada, muito bom. Vamos trabalhar então. Esaú e Jacó. Antes de contar a história dos gêmeos, eu preciso contar para vocês a pré-história. Toda história tem uma origem, inclusive no Olaria, primeira aula, é sobre essas origens. A gente vai falar de pai e mãe. Toda história tem uma origem. E você sabe que Esaú e Jacó eram filhos de Isaac e Rebeca. Não vou colocar Abraão aqui, mas você sabe que Isaac era filho de Abraão, o filho da promessa. Inclusive, semana passada, eu falei sobre Isaac e Ismael. Vale a pena assistir. Tá aí no meu feed, tá bem? Mas, falando de Esaú e Jacó, o que a gente vai perceber? Que Esaú e Jacó eram filhos desse casal, Isaac e Rebeca, que é um casal muito emblemático na Bíblia. Inclusive, quando a gente fala de casamento, de par perfeito, que é uma coisa que não existe, mas a gente se ilude que existe, né? A gente tem o par perfeito para nossa dor. Não posso entrar na história de Isaac aqui, que tem tantos pontos para trabalhar. Hoje, eu preparando a live de Esaú e Jacó, falei, poxa, tem mais para falar de Isaac, que eu não falei na live passada, mas outro dia eu faço mais uma live de Isaac, tá bom? Mas o par perfeito que a gente encontra normalmente é o par perfeito para nossa dor. Aqui a gente vê bem isso, né? Então a gente sabe que Isaac era um homem leal ao seu pai. E por que eu uso a palavra leal? Porque você vai ver que Isaac, ele repete muitos capítulos da história de Abraão. Por exemplo, ele se casa com uma mulher estéril. Segundo exemplo, Isaac faz a mesma coisa que Abraão fez com Sara. Ele lá na terra dos Amalequitas, ele finge que Rebeca, sua esposa, é sua irmã. Por exemplo, quando Abraão vai sacrificar, né, o seu filho, atendendo, obedecendo a ordem do Senhor, Isaac já é um homem feito, 30 e poucos anos. Os historiadores acreditam que Isaac tinha ali por volta de 33 anos. Só que ele é tão leal ao seu pai que ele se permite ser colocado naquele lugar, naquele altar de sacrifício. E essa lealdade que Isaac tinha ao seu pai vai fazer com que ele repita muitos capítulos da história do pai, como eu acabei de mencionar, ele casar-se com uma mulher estéril, ele também, acabei de falar agora, meu Deus, fazer da sua esposa, fingir, né, que a sua esposa é a sua irmã. Então, ele repete, é um padrão, né, estabelecido. Ele repete algumas histórias de Abraão. Mas também, onde eu tirei isso daí, Adriana, é só você estudar. Os historiadores e os teólogos mais respeitados dizem que Isaac não era um menino de 12 anos, como geralmente se retrata em cinema, em desenhos. Ele era um homem feito, tá bem? Isaac não era um adolescente. Te garanto que ele não era. A gente imagina, porque a gente lê a Bíblia e imagina por aquilo que nos apresentaram da Bíblia, que Isaac era um adolescente. Hernandes Dias Lopes, os teólogos, tá? Com quem eu aprendi isso. Augusto Nicodemos, Iago Martins, Paulo Borges Júnior, ou qualquer teólogo que se preze, que conheça a história, sabe que Isaac era um homem feito. Isaac não era um adolescente. Naquele episódio, definitivamente, Isaac não era um adolescente.
Eu sei, muita gente não sabia disso, né? Eu mesma tinha uma imagem de Isaac meninote. E aí, quando eu fui estudar a Bíblia profundamente, estudar teologia, estudar história, estudar contexto, né? Aí a gente aprende que Isaac era um adolescente. Busca, tá? Quantos anos tinha Isaac no momento em que Deus pede ele em sacrifício para Abraão? Você vai encontrar fontes seguras que ensinam que Isaac era um homem feito. Tendo dito isso, Isaac também era resultado ou atingido, afetado pelas promessas de seu pai. Tanto que até o momento que Isaac vai ser pai de Esaú e Jacó, e aí aqui ele já está com 40 e tantos anos, né? Até esse momento, a Bíblia se refere assim, quando Isaac vai falar de Deus, ou quando vai se referir a Deus no contexto de Isaac, a Bíblia vai falar assim, ó, Deus de seu pai. Então Isaac não tinha uma experiência pessoal com Deus. Ele vivia da experiência de seu pai. Por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que essa coisa de transmissão de informação transgeracional é bíblica. Isaac apenas recebeu informações e viveu de acordo com as informações que recebeu, com as tradições ao qual pertencia. E isso fez dele bendito na terra. Rico, a Bíblia diz que Deus prosperou Isaac. Inclusive, se eu não me engano, é Gênesis capítulo 25. A Bíblia diz que Deus prosperou Isaac por causa da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Então Isaac recebe toda essa bênção pela graça. Gente, a graça tá assim, ó, na Bíblia inteira, para quem sabe ler. Isaac não se esforçou, não mereceu. Isaac não fez por onde. Isaac recebe bênçãos e promessas pela graça, mas no pacotinho chamado vida, que ele recebeu de Abraão e Sara, aonde havia uma promessa, aonde havia graça, também haviam implicações sistêmicas, como por exemplo essas duas que eu disse, ele casar com uma mulher estéril e também ele fazer da sua esposa sua irmã, repetindo a história de seu pai. E aí eu quero que você entenda uma coisa, Isaac era um homem que carregava dentro desse pacote sistêmico chamado vida um conflito com seu irmão Ismael. E semana passada eu falei do conflito de Isaac e Ismael, falei que é um conflito de propósito. Sim, ficará gravada. Era um conflito de propósito. Eu não vou entrar muito nesse assunto, senão não dá tempo de eu trabalhar os causos de hoje. Mas o que vai acontecer quando Isaac ora ao Senhor por sua esposa, que é estéril, por Rebeca, e o Senhor concede a graça a Isaac para que Rebeca possa conceber. Até porque Deus tinha um plano na vida desse casal. Através da descendência deles, iria vir o Messias, o prometido, a promessa. Então, Isaac ora e Deus vai conceder a ele e a Rebeca um casal de gêmeos. Só que se Isaac carregava toda essa lealdade, além da promessa, Isaac carregava a promessa? Yes, sim. Mas além da promessa, ele carregava o quê? Implicações sistêmicas. E dentre elas eu quero destacar o conflito de lugar com o seu irmão Ismael, que eu trabalhei semana passada. Tá salvo aqui no feed. O que os seus filhos vão receber? Vão receber a promessa, mas também receberão as implicações sistêmicas. O que eu quero que você entenda é que no Velho Testamento ou no Novo Testamento, a vida continua a ser transmitida da mesma forma. Faz sentido para você que Deus esteja nos mostrando essa história, mas que ela se aplique só à família de Abraão? Ou será que a Bíblia nos mostra essa história porque algo nessa história fala-nos? Olha que bonito que eu usei agora. Algo nessa história afeta-nos. E por isso precisamos compreendê-la em profundidade, não em superficialidade.
E fica óbvio, para mim pelo menos, que conheço Bíblia e constelação, que as informações de uma família são transmitidas a cada geração. Bênçãos e o que se chama maldição, que eu chamo de consequência. Vem no pacotinho da vida. Só que a gente não precisa viver nos termos da maldição. Sabe o que Deus fez com a maldição? Deus limitou a maldição. Deus anulou na cruz a maldição. Mas o alcance da maldição sempre foi limitado. A maldição não tem poder ilimitado sobre nós. Ela pode atuar em até 4 gerações. Agora, o que Deus fez com a bênção? Faz assim, ó. Deus esticou a bênção. Para que 1000 gerações fossem alcançadas pela bênção. Gente, se não existe transmissão de informação, por que Deus teria que colocar bênção e maldição em uma caixa chamada Cronos? Porque quando se fala em gerações, está falando de tempo. Deus está com isso administrando a vida, potencializando bênçãos e limitando maldições. Mas ainda assim não há base bíblica para crermos que as maldições não atuam. Thalita, e o sangue de Jesus? Ele não nos livra do quê? Do que o sangue de Jesus nos livra? Do pecado. E o pecado é a maior de todas as maldições, porque ele também foi transmitido geracionalmente. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque não há um justo, um sequer. Porque ainda que você seja um bebê, você foi concebido em pecado. Então eu quero que você entenda que o sangue de Jesus nos livra do pecado, a partir do momento que cremos. Então, olha só. Crer é uma questão de consciência, sim ou não? Sim ou não? Aqui em Isaac e Esaú, Isaac, ó, em Jacó e Esaú você vai ver isso. Crer é uma questão de consciência. Ou seja, está livre da maldição quem crê que a maldição foi vencida. Só que crer não é o que você fala, crer é o que você vive. Se você crê, você é livre. Então por que tem tanto escravo dentro das igrejas? Escravo do vício, escravo da traição, escravo da escassez, escravo do ego, escravo de tanta coisa. Ah, mas a pessoa não confessou Jesus? Da boca para fora. Mas não chegou à consciência dela. Não creu verdadeiramente. E é por isso que vive limitada. Tá fazendo sentido pra vocês? Vocês estão conseguindo entender? Qual é a relação entre crer e ser livre? Entre ter consciência e ser livre? Então aqui o que eu trabalho? Trabalho para te dar consciência. Porque quanto mais consciência você tiver, mais você vai entender, mais você vai ser livre. E é o sangue de Jesus que te liberta. Ok? Tá bom, tô viajando aqui hoje. Tô empolgada, feliz da vida. Olha que coisa interessante que a Bíblia vai dizer. Em Gênesis, no capítulo 25, olha só. Rebeca, então, fica grávida. Gente, naquela época, tinha ultrassom? Sim ou não? Não, né? Então a Rebeca tá grávida pela primeira vez, porque ela era uma mulher estéril. E ela sente como uma guerra no seu interior. Ela sente estranho. Ela sente pesado, confuso aquela gestação. E aí ela vai perguntar ao Senhor: o que está acontecendo? E olha o que o Senhor vai falar para ela em Gênesis capítulo 25, versículo 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu. Quem respondeu? O Senhor. E o que o Senhor respondeu? 2 nações estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo
será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Peraí. Essa fala de Deus para Rebeca não foi profeta, não foi homem, não foi pastor, foi Deus falando com Rebeca, nos faz entender uma coisa. Existe consciência intrauterina. Ela sente, uma mulher que nunca pôde gerar, sente uma guerra no seu interior. E aí, ela vai perguntar para Deus, o que está acontecendo aqui com esse bebê que eu tô gerando? E é como se Deus falasse, não é um, é dois. E eles estão em guerra. Por quê? Porque eles se dividirão em dois povos, em duas nações, e o menor vai governar sobre o maior. Existe consciência intrauterina, e quem nos garante isso é Deus. Agora, eu vou explodir sua mente. Existe consciência intrauterina, e no Salmo 139, Davi ora o seguinte, nos ensina o seguinte: o Senhor viu o meu embrião, o Senhor viu a minha massa informe. Eu te louvarei porque de um modo maravilhoso me teceste no ventre da minha mãe. Existe consciência intrauterina e lá existe diálogo com Deus. Se alguém quiser refutar, vem com Bíblia, viu? Porque eu tô com Bíblia aqui. Existe consciência intrauterina e lá existe relacionamento com Deus. Será que você se lembra que você tem consciência para acessar o que Deus te disse no ventre da sua mãe? O que Deus comunicou a você no ventre da sua mãe? Eu penso que nenhum de nós conseguirá acessar isso sem a ajuda do Espírito Santo. Então sim, é sobrenatural. Mas é um trabalho de consciência. Então Deus está falando para Rebeca que existem duas nações no seu ventre. Gente, ela deve ter entendido assim, dois? Tá falando que tem duas crianças aqui? Primeiro ultrassom da história. Foi Deus quem fez. Por quê? Porque ele vê o embrião no ventre da mãe. Eu quero acessar também, Andréia. E eu penso que se a gente pedir, o Espírito nos fala. O que a gente ouviu. Inclusive, tem um exercício que eu aplico de expansão de consciência. Quem fez Rainha, você vai se lembrar disso. Que a gente chega nesse nível aí, ó. Salmo 139, Sandri. Salmo 139. Então, esses irmãos vão repetir o padrão do seu pai de ter um problema com o lugar. Aqui que entra a constelação. O menor, a mãe escutou. Vamos lá, a mãe escutou. Estão em guerra, serão duas nações e o menor vai reinar sobre o maior. Deus disse para o menor comprar a primogenitura do maior? Deus disse para o menor roubar a bênção, a última bênção do pai, que não é uma bênção qualquer. Vou te explicar isso hoje. Do maior? Foi Deus que fez essa confusão, gente? Ou foi a má interpretação de Rebeca? Então, o que você tem que entender é que muitas vezes, nós vivemos conflitos porque os nossos pais não entenderam o propósito. Com certeza, viu? Eu não entendi seu nome. Neia. A Neia perguntando se pode acontecer traumas de bebê no útero da mãe, de alguma experiência ruim que a mãe passou. Sim, a ciência já comprova isso, memórias intrauterinas.
O que eu tô revelando pra vocês é que a Bíblia fala sobre isso. Comunicação intrauterina, consciência intrauterina. Mas existem relatos, estudos científicos que comprovam que existe memória intrauterina. E mais do que isso, na constelação a gente chama esses fenômenos de amor interrompido. Então, tem base científica, teológica e fenomenológica para afirmar que um feto não é um ser sem consciência e sem vida. Por isso que eu sou pró-vida. Alguém que comete assassinato, porque esse é o nome. Quando você interrompe uma vida, você está cometendo um assassinato. E se essa vida ainda está no ventre, ainda assim é assassinato. Tá bem? Ok. Os meninos vão... A Rebeca entendeu tudo errado. E o que a gente vai ver aqui, gente? Vou colocar os dois grandes. Um filho chamado Jacó, que era o menor, nasceu garrado no calcanhar do irmão, que é o Esaú, que era o primogênito. Então, quem saiu primeiro? Primogênito. Para vocês verem como os princípios sistêmicos se aplicam à Bíblia, à história dos patriarcas. Naquela cultura, o primeiro era o maior. Não é isso que a constelação ensina para quem entende de sistêmica? Que quem veio antes é maior do que nós? Então, naquela cultura, o Esaú era o maior. Rebeca logo fez a conta dela. A conta de uma mulher idólatra, pagã, cheia de feridas, cheia de pereba, tá bom? Na alma, que a Bíblia mesmo nos ensina o quanto Rebeca era perebada. Levou uns ídolos escondidos, né? Perebada. Aliás, tô confundindo Rebeca com Raquel. É tudo da mesma família. A família de Rebeca era bem idólatra, tá bem? Mas a gente percebe na relação dela com Esaú que ela era uma mulher que precisava de cura. Porque o que a Rebeca entendeu? O maior vai reinar, o menor vai reinar sobre o maior, vai governar sobre o maior, eu vou amar o menor. E o menor naquela cultura era o segundo a nascer. Isso mostra também um pouquinho do egoísmo de Rebeca. Vou ficar do lado de quem ganha. Sabe quando a gente é criança? Vê se alguém aqui passou por isso. Se alguém aqui passou por isso, me conta. A gente é criança, né? Aí, quando o futebol não é muito forte na sua casa, na minha casa o meu pai era São Paulino. Não era assim, um São Paulino, assim. Meu pai aliás. Não, São Paulino, assim, fanático por futebol. Então, era comum a gente mudar de time, os irmãos, né? Então, a gente queria torcer pra quem ganhava. Não é assim? Quem já passou por isso? Quem você torce? Quem ganha? Eu vou torcer pra quem ganha. Se quem tá ganhando é o São Paulo, eu vou torcer pro São Paulo. Se é o Corinthians, eu vou torcer pro Corinthians. Se é o Palmeiras, eu vou torcer pro Palmeiras. Isso fala da nossa imaturidade, do nosso egoísmo, de não sustentar as nossas escolhas. Rebeca quis escolher o que ia ganhar. Então ela preferiu um filho, e sempre que um filho é preferido, outro é preterido. E nesse caso o preterido foi Esaú, que vai ser representado por esse loirinho aqui, porque não tinha um ruivo. Porque a Bíblia diz que Esaú era ruivo. Então, Esaú foi preterido. O que acontece com uma criança preterida pela mãe? Essa criança vai crescer traumatizada, com muita dificuldade de receber, com muita dificuldade de confiar, com muita dificuldade de gostar de si mesma, com um buraco enorme, uma carência enorme, com uma ferida de rejeição. Tudo bem, Adriana, faz o seguinte, vamos abrir esse parênteses e depois eu vou procurar as referências e vou mostrar pra você que Isaac tinha por volta de 30 anos, tá bem? Vamos abrir esse parênteses, porque eu não me preparei aqui com referências pra te falar sobre isso, ok? Eu tenho certeza do que eu tô te falando, tá bom? Então eu vou te provar. Me chama no direct e a gente vai gravar um vídeo pra explicar sobre isso. Então, um homem preterido pela mãe vai crescer com uma profunda
ferida de rejeição, ok? Uma profunda ferida de rejeição. E o que vai acontecer com esse homem chamado Esaú? Ele vai ser muito amado pelo pai. Então aqui a gente vai ver muito do que a constelação ensina. Jacó tem o amor da mãe, Esaú tem o amor do pai. Jacó é um homem para dentro. Ele fica em casa, ele fica na tenda, ele fica com a sua mãe, ele aprende a cozinhar. É um homem que desenvolve muito a sua intelectualidade, muito a sua capacidade de gerir, que dentro de casa a mulher é uma administradora e ele tá dentro da tenda com a mãe, sobre a proteção da mãe, a super proteção da mãe, eu diria, nesse caso nociva, tá bem? E Esaú, que não tinha esse amor, esse cuidado de Rebeca, vai virar um caçador, vai pra rua, vai correr perigo, porque ele tinha o pai dentro do coração. Percebe como a mãe faz a gente desenvolver dentro e o pai fora? Só que a gente precisa dos dois para viver. Ninguém pode viver só dentro ou só fora. Parte do conflito aqui de Jacó e Esaú é porque um vivia só dentro, o outro vivia só fora. Entende? Então a gente precisa dos dois, desses dois pilares, papai e mamãe, pra gente ser um ser pleno, completo, ok? Então, esse é um conflito. E aí o que vai acontecer? Um belo dia, tá escrito lá em Gênesis, no capítulo 27, Esaú vai chegar faminto. Esaú vai chegar faminto. E Jacó vai se aproveitar do quê? Eu quero mostrar isso pra você. Como que é? Pedagogicamente. Assim estava essa família. Percebe que Rebeca, distante de Esaú, e Jacó, distante de Isaac. Então, Esaú chega faminto da rua, né, da lida, da caça. E Jacó, dentro de casa, protegido, tinha feito uma comida maravilhosa. Então Esaú fala, me dá alguma coisa para comer. Gente, qual que é a fome de Esaú? Isso eu já falei em outra live, uma live que eu falo só sobre Esaú, tá aqui no meu feed também. A fome de Esaú era fome de mãe, fome de casa, fome de afeto, fome de cuidado. Quem aqui fala assim, o feijão da minha mãe é o melhor do mundo? Ah, o colo da minha mãe. Ah, a carne de panela da minha mãe. Sabe essas memórias assim? Tudo isso, Esaú foi preterido, ele não recebia. Então quando ele chega em casa e aquele cheiro de cozido, né? Aquele cheiro gostoso da comida que Jacó tinha feito, sobre todo o cuidado de mãe, que era o que ele não tinha, e a gente hipervaloriza aquilo que a gente não tem. Faz sentido isso pra você? Esaú pede um pouco para Jacó. Essa não é uma conversa sobre comida. Definitivamente, inclusive, muitas das compulsões alimentares a origem está em uma relação quebrada com a mãe. A gente come muito açúcar para encontrar a mãe. Sabia disso? Sabe, gente que tem um paladar infantil, gente que não consegue ter uma alimentação adulta e saudável, tá buscando a mãe na comida. E Esaú, por todo o contexto sistêmico, estava buscando um pouquinho de mãe ali, naquele guisado, né? Não sei se era um cozido que Jacó tinha feito tão bem. Por que Jacó sabia fazer isso tão bem? Por que Jacó teve tempo para fazer isso? Por que Jacó tinha o privilégio de estar na tenda fazendo isso? Porque ele tinha mãe. Entendem isso? E aí, Jacó faz a proposta indecente. Ah, você quer mãe? Me dá o seu pai, então. Me dá a sua primogenitura. Porque eu não tenho pai. Gente, você percebe que eles estavam trocando o que você tem de mãe pelo que você tem de pai? Então eu te dou o que eu tenho de pai e você me dá o que você tem de mãe. E Esaú topa o negócio. Porque sabe o que ele pensa? Eu já tô de boa de pai, meu pai me ama.
precisa mais de pai, não. Primogenitura, que bobagem. Você quer isso que você quer? Pai, toma. Toma aqui, ó. Eu quero mãe. Tem mãe pra me dar? Essa era uma família disfuncional, tá? Sim, Deus age em famílias disfuncionais. Mas essa era uma família extremamente disfuncional. E aí o que vai acontecer? Eles vão viver assim. Esaú com aquela migalha de mãe que ele recebeu de Jacó. Porque você concorda comigo que quem recebe essa migalha de mãe logo vai querer mais mãe? Porque não tomou a mãe de verdade. Só fez uma refeição. E Jacó com aquele falso pai, aquele título de primogênito que não lhe pertencia. Aqui eu quero abrir um parênteses para falar que eu já ouvi pastores pregando que Deus usou Jacó nisso, porque era o plano de Deus. Não. Deus não precisa da nossa corrupção para cumprir as suas promessas. Thalita, como Deus teria feito? Não sei. Mas com certeza de uma forma boa, perfeita e agradável, porque assim a Bíblia diz que é a sua vontade. E dentro dessa negociata, sabe, dessa trapaça, dessa coisa vil que Jacó propôs para Esaú, e Esaú aceitou por sua enorme carência, não havia um pingo da vontade de Deus. Lembra que até aqui ele era o trapaceiro Jacó. Ele não estava submisso à vontade de Deus. Ele fez por conta própria. Faz sentido isso para vocês? Vou deixar isso bem claro. Deus não precisa da nossa corrupção para cumprir o seu propósito. Não precisa. Tanto não precisa, vou explodir sua mente de novo, que quando ele mandou um filho para a terra, para salvar os outros, ele mandou de uma virgem, para que o seu filho fosse incorruptível. Porque se tivesse nascido de homem, de semente de homem, teria corrupção. E Deus não precisa da nossa corrupção para cumprir os seus planos na terra. Olhe para a gestação de Maria. Ele faz como ele quer. Uma das curiosidades que eu lembrei da música do Eliseu agora. Ele faz como ele quer, soberano e forte até o infinito. Quem conhece essa daí? Ganha luta sem lutar. Como que é? E faz vencer o inimigo. Não lembro tudo. Jeová, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Quem lembra desse daí? Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Deus não precisa das nossas corrupções. Olhe para como ele gerou seu filho. Então, uma das coisas que eu tenho curiosidade, na eternidade, eu vou querer perguntar pro pai é: como que você ia fazer Jacó ser maior que Esaú se Rebeca não tivesse metido o bedelho? Como que ia ser a história? Eu tenho umas curiosidades, gente. Como teria sido? Não sabemos, mas sabemos que desse jeito não teria sido. Tendo dito isso, a gente tem essa posição nessa família, mas vai ficar pior. Porque quando Isaac está para morrer, muito velhinho, ele perde boa parte da sua visão. E aí existia uma tradição que o pai dava uma bênção ao filho primogênito. O pai dava uma bênção ao filho primogênito. E não era tipo assim, lá em casa a gente pedia a bênção para os avós, né? Não sei se ainda, muita gente não tem mais esse costume. Mas a gente pedia benção avô, o avô falava Deus abençoe, né? Benção avó, Deus abençoe. Não era essa bênção, gente, de tipo Deus abençoe. Não era isso daí. Era uma transmissão de propriedade e autoridade. Esta era a bênção do pai
no leito de morte para o filho primogênito, e era irrevogável. Então era uma transmissão de propriedade e autoridade. Entende? Então, no coração de Isaac não tinha a menor possibilidade de abençoar Jacó. A Bíblia diz sobre isso. Olha só. Olha o que a Bíblia vai dizer em Gênesis 27. Quando Isaac envelheceu e seus olhos se enfraqueceram a ponto de não poder mais ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco. Vá ao campo, apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa que eu aprecio e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Então Isaac não tinha a menor intenção de abençoar Jacó. Ah, mas Esaú não tinha vendido a primogenitura para Jacó? Isaac não estava nem aí para essa história. Isaac ia abençoar Esaú. E o que o pai faz? Isso aqui é uma coisa muito sistêmica também. O pai manda o filho para fora. Então o que Jacó vai falar para Esaú? Vai e caça, prepara e traga. O pai coloca o filho em ação. Quem não tem o pai no coração, gente, não tem condição, força, recursos internos para isso. Para ir caçar e preparar a própria comida, não, fica esperando que a mamãe mande. E é onde que o Jacózinho estava? Dentro da casa. E aí a Rebeca escuta e traiçoeiramente, quando Esaú sai, ela fala: agora é a hora. Chama Jacó e fala assim: ó, aconteceu assim, o seu pai mandou Esaú sair, caçar, que ele vai dar a bênção. Agora é a hora. Por quê? Agora vai ser transmitido. É como se fosse um documento em cartório. Gente, naquela época não tinha. Então a palavra era o documento. Então quando Isaac proferisse a bênção, aquele que a recebesse seria o herdeiro de toda a autoridade e de toda a propriedade. Essa era a bênção do filho mais velho. Ele respondia pelo pai. Vocês estão entendendo? Porque quando Felipe perguntou assim: Jesus, Senhor, mostra-nos o pai. Jesus disse: quem me vê, vê o pai. Porque o filho mais velho representa o pai em toda a sua autoridade e propriedade. Ok? Então, o que acontece? Rebeca escuta e fala para Jacó: vamos lá. Vai lá e prepara, só prepara, tá vendo? A mãe não manda o filho pra vida. A mãe não manda o filho pra caça. Pega uma comida aí, faz uma comida aí. Aí Jacó fala: não vou fazer isso. Meu pai sabe quem sou eu, sabe quem é o Esaú, não vai dar certo. Vai dar certo, porque eu vou te colocar um casaco peludo e ele não vai nem saber, ele tá cego. Gente, uma mãe manipuladora vai atrapalhar, impedir que o seu filho viva o seu propósito. E tem muito filho debaixo da manipulação da mãe sem perceber. E a manipulação da mãe é uma manipulação que atinge níveis espirituais, porque compromete o propósito. E aí Jacó, que era o filho da mãe, Jacó era o verdadeiro filho da mãe, sabe? Pulando. E eles conseguem enganar Isaac. Isaac ainda fica desconfiado, isso está registrado em Gênesis capítulo 27, você pode ler. Mas ele fala assim: deixa eu te tocar. E aí quando ele toca, ele sente um aspecto de pelos como era Esaú, e ele acaba acreditando naquilo. E aí ele vai abençoa Jacó. Agora essa bênção é irrevogável. E aí eu vou dizer pra você: Esaú tava nem aí com a primogenitura, mas estava muito aí com a bênção. Então a Bíblia diz que Esaú passa a odiar Jacó. Gênesis capítulo 27, versículo 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção, não era por causa da primogenitura, por causa da bênção
com que o seu pai o tinha abençoado e disse em seu íntimo: os dias de luto por meu pai se aproximam. Então matarei meu irmão Jacó. Olha aqui, ó o conflito. Além de distantes agora, eles estão verdadeiramente divididos, brigados. Rebeca escuta as intenções de Esaú, manda Jacó fugir para a casa de Labão, lá para sua família, onde Jacó vai viver por muitos anos, onde Jacó vai se casar, onde Jacó terá filhos, onde Jacó vai enriquecer e onde Jacó terá um encontro com Deus. Mas eu quero que você perceba o que eu tenho defendido aqui para vocês. Todo o conflito entre irmãos é, na verdade, um conflito com o pai. Esaú amava seu pai profundamente, mas ficou profundamente magoado, porque ele diz: pai, não há uma bênção que você possa me dar. O que ele está dizendo? Você deu tudo. Você se permitiu enganar dessa forma. Dessa forma. E aí ele está brigado com o irmão. Esaú está brigado com seu irmão. Mas na verdade ele está revoltado com seu pai e muito, muito rejeitado pela sua mãe. E aí vai acontecer, muitos anos se passam. E o plano de Esaú era matar Jacó, e não pense você que o tempo acalma esse tipo de ferida. Eu creio que não. Eu creio que nesse caso o tempo decanta, né? O tempo parece que aguça. Eu acho que Esaú pensava assim: o dia que esse sem vergonha passar na minha frente, eu vou matá-lo. Percebe que Jacó não desfrutou nem da primogenitura e nem da bênção, porque a bênção era a autoridade e a propriedade de seu pai, e ele teve que sair fugido. Qual que é a cena que você acha de alguém que sai fugido? Você acha que alguém que sai fugido leva bens? Naquela época os bens era boi, era vaca, era ovelha, não é? Coisa pesada, difícil de carregar. Você acha que Jacó ia dar esse tempo? Jacó sai fugido, como se diz nos nossos dias, com uma mão na frente e outra atrás. Por quê? Gente, sinceramente, porque não era a bênção que Deus tinha para Jacó. Não era assim que Deus iria fazer. Eu não vou voltar nesse ponto. Vou seguir. Passa-se o tempo. Isaac morre. Rebeca também vai morrer. E esses dois irmãos permanecem o quê? Brigados. E aí, Deus vai encontrar Jacó. Primeiro ele vai ter uma visão de uma escada, de uma porta. E quando ele sai da influência dessa mãe manipuladora, ele começa a ver Deus. Olha o que eu estou dizendo para você. Sobre a influência de uma mãe manipuladora, muita gente não vê Deus. Ou ninguém vê Deus. Porque a mãe se torna Deus. Isaac tinha um deusinho chamado Rebeca. Jacó tinha um Deus chamado Rebeca. Mas quando ele sai, se afasta geograficamente da influência dessa mãe, ele começa a ter experiências com Deus. A primeira tá lá descrita, ele vê uma escada, uma porta, ele fala: esse lugar é a porta dos céus. Que lugar terrível. E depois em Peniel, ele vai brigar com o anjo do Senhor, será ferido, terá o seu nome mudado, e então Deus manda ele fazer o quê? Voltar para casa. Vamos ver? Aliás, ele tem um encontro com Deus voltando para casa. Primeiro Deus manda ele voltar para casa, olha lá. Então Jacó enviou... Gênesis 32. Também Jacó seguiu o seu caminho, e os anjos do Senhor foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu a ele o lugar de Manaim. Então Deus mandou Jacó voltar para a casa dos seus pais. E aí diz o seguinte: Jacó enviou mensageiros para ir falar com Esaú, porque tinha uma promessa de morte lá esperando por ele. Quase que ele falou: então Deus, você tá sabendo que meu irmão tá querendo me matar lá? Então ele manda mensageiros na frente, avisando para Esaú: tô voltando, tô em paz, vamos conversar, calma, tenha paciência comigo, não criemos pânico. Jacó volta tremendo na base, gente.
E aí ele vai mandar mensageiro, ele vai mandar presente, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai hiper proteger José, vai colocar José lá atrás na comitiva, porque se Esaú matar todo mundo, pelo menos Ezinho fica vivo. Por que Jacó tinha medo? Porque Esaú prometeu matá-lo. E assim, não foi da boca pra fora. Ele sabia que na mão que Esaú cruzar comigo, ele vai me matar. Ele tinha medo de morrer. Essa é a verdade. Então Jacó vai preparar esse caminho. E aí no caminho para casa, ele chega em Peniel. E aí ele tem aquela experiência com Deus. Aí ele é completamente mudado. Completamente mudado. Então o Jacó que Esaú conhecia, morreu. Olha que coisa. Deus vingou Esaú. Porque o Jacó que Esaú conhecia, morreu em Peniel. Só que quem estava indo agora era Israel. Esse Esaú não conhecia. E aí a Bíblia relata o encontro deles. Gênesis 33. Tô terminando, tá? Quando Jacó ergueu os olhos, viu que Esaú se aproximava e com ele 400 homens. Então Jacó repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, e Raquel e José lá por último. Viu que eu disse? Protegendo o Zezinho. Morrendo de medo dele se matar todo mundo. Pelo menos a Raquel e o Zezinho não vai matar, não. Porque eu amo demais esses dois. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se em terra 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Gente, prostrar-se em terra. Vocês sabiam que a palavra humildade vem do mesmo sufixo no grego que humus, que é terra? Então, por isso que ajoelhar, se prostrar, é humildade. Ou seja, Jacó está mostrando para Esaú, eu não sou o mesmo. Eu não sou o mesmo. Eu acho que já tem, viu, pastora Marilene, mulher samaritana. Tenho quase certeza, tem que procurar aqui no feed. Eu não sou o mesmo. Eu não sou mais o arrogante, eu não sou mais o trapaceiro. Eu não sou mais o Jacó que você conheceu. Meu nome é Israel. O Senhor dos Exércitos matou aquele que trapaceou, matou aquele que te enganou, matou aquele que te roubou. E agora quem vive é outro. Tem uma música que eu gosto muito que fala, logo eu, que era, né, uma pessoa sem rumo, sem destino, sem futuro, mas hoje ele habita em mim. Ele estava mostrando humildade, 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 humildade. E vocês que estão me perguntando assim, Thalita, eu tenho um relacionamento rompido com meu pai, com a minha mãe, com o ex-marido, com um filho até, com um irmão. Como que eu faço? Como que eu faço? Leia o que Jacó fez. Por 7 vezes se prostrou. Humildade, humildade, humildade restaura relacionamentos. E aí ele vai chegar até Esaú. Daí, levantando os olhos, Esaú viu as mulheres e os meninos e disse, quem são estes com você? Jacó respondeu, os filhos com quem Deus agraciou este teu servo. Gênesis 33, 5. Teu servo. Tá vendo que Jacó tá assim, mostrando para Esaú assim, ó, eu estava muito equivocado. Porque, olha que eu ensino como é poderoso. Ninguém no seu lugar é pequeno. Deus ia fazer de Jacó grande no seu próprio lugar, não querendo usurpar, tomar o lugar de Esaú. Olha o que Paulo vai falar sobre Jesus, para que nós possamos olhar para Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não usurpou o seu lugar de Deus, antes humilhando-se como homem, esvaziou a si mesmo, tomando forma humana. Então, estar no seu lugar nunca fará de você pequena. Nunca fará de você pequena. E aí o que vai acontecer? Esaú fica espantado com o tamanho da família, com a grandeza daquele que está se humilhando e dizendo, eu sou seu servo. Então se aproximaram as servas, ela, seus filhos se prostraram, a família inteira se prostrou. A família inteira de Jacó se prostrou diante de Esaú. Chegaram também Lia, seus filhos se prostraram, por último, José e Raquel se prostraram. Isso é tão poderoso.
até o mais precioso que Jacó tinha se prostrou. Tudo. Tudo que sou, tudo que tenho, o ar que eu respiro, a todo momento. Quem preserva alguma coisa, gente, não humildeceu. Não, isso aqui é meu, isso aqui eu guardo, isso aqui eu escondo. Isso aqui não, isso aqui eu não entrego. É tudo. É tudo. Então, o que aconteceu? Esaú perguntou, qual é o propósito com que todo esse grupo... qual é o seu propósito com todo esse grupo que encontrei? Jacó respondeu, é para obter favor na presença do meu senhor. Esaú disse, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarde o que você tem. Jacó queria presentear Esaú. Por quê? Porque Deus mandou. Deus mandou Jacó presentear Esaú. E por quê? Se Jacó precisava aprender a ser humilde, e ele precisava, Esaú precisava aprender a receber, e ele precisava. Porque quem tem a relação que Esaú teve com a mãe não sabe receber. Da mãe nós recebemos tudo de graça. Quando a gente tem uma relação rompida com a nossa mãe, a gente quer sempre provar o nosso valor fazendo. Então, pessoas que têm dificuldade de receber, você vai elogiar a pessoa, ela fala, imagina, ai, que Thalita, que colar bonito. Ah, imagina, isso aqui eu comprei na Shine. Foi R$5. Thalita, posso te ajudar? Não, não precisa, eu faço sozinha. Thalita, quanto vale seu trabalho? Vale 1.000, mas cobra 100. Não, tá bom, tá bom. Que é uma falsa humildade. Mas na verdade é uma dificuldade de receber. Então Esaú tinha que lidar com isso. E para curar, o que Deus faz? Manda aquele que tinha ferido dá um monte de presente para ele. E aí ele diz assim, não precisa, eu já tenho. Eu sou um caçador, eu sou rico. Eu sou grande, eu não preciso de você. Mas Deus mandou você receber, você aprender a receber. Que história é essa, rapaz? Deus mandou receber, fica quieta. Recebe. Vou abrir mais um parênteses. Gente, tá indo longe demais dessa live, mas tá valendo a pena? Diz aí pra mim. Quando eu fiz encontro com Deus, tinha aquela coisa da gente ter um servo, né? Que ficava com a gente o tempo todo. E aí no encontro com Deus que eu fiz há muitos anos atrás, 10 para 11 anos atrás, o servo servia até o nosso prato de comida no encontro com Deus. Não sei quem já fez aqui. E aí, gente, aquilo pra mim era tão constrangedor. Naquela época eu não sabia nada de constelação, tá? Tão constrangedor, que eu chorava o constrangimento de receber. O constrangimento de receber era tão grande ali, pra mim. Porque eu não sabia ser cuidada. Eu não sabia permitir que o outro cuidasse de mim. Eu achava que eu me cuidava sozinha. Entendem isso? Isso é problema com a mãe. Esaú tinha um problema com a mãe. Então Deus manda presentes pra ele. Sabe, Deus manda presentes pra você, pra curar a sua ferida materna. Só que você vai ter que aprender a receber. Você vai precisar aprender a receber. Então, Esaú acaba recebendo aquilo, mesmo constrangido, né? Então, Esaú disse, vamos partir e seguir viagem, eu irei à sua frente. Jacó disse, meu senhor sabe que esses meninos são fracos, Jacó quer fugir, né? Ele não quer ficar muito ali junto, tá com medo ainda. Vai na frente você, né? Porque ele pensa, se eu estiver atrás, tô protegido, né? Tô no meu lugar, tô protegido, tô de olho no que tá acontecendo. Assim, naquele dia, Esaú voltou para Seir pelo caminho por onde tinha vindo, e Jacó foi para Sucote e edificou para si uma casa e fez cabanas para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Eu queria ler, o versículo 10. Jacó insistiu, não recuse. Se alcancei favor na sua presença, peço que aceite o meu presente, porque ver o seu rosto é como contemplar o semblante de Deus, e você me acolheu também. Portanto,
aceite o meu presente, porque eu lhe trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E insistiu com ele até que aceitou. Aqui nós temos a reconciliação de Isaac e Jacó. Oh, meu Deus do céu. De Esaú e Jacó, perdão. Estou com Isaac na cabeça. Do que dependeu essa reconciliação? Da humildade de Jacó e da capacidade de receber de Esaú. O que causou conflito? A disfunção dos pais deles, papai e mamãe. Mas é possível deixar a disfunção para trás e viver no nosso lugar e ser grande no nosso lugar. E esse é o convite dessa live para você. Você estava no mesmo encontro com Deus que eu? Meu Deus, é verdade! Você estava mesmo! Mari, que legal saber disso! Muito bom! Logo, na verdade, pela data do ultrassom, eu engravidei no último dia do encontro. Que eu acho impossível, porque eu estava no encontro. Mas a fecundação da Isa, pela data do ultrassom, foi no dia 18 de maio de 2014, que foi o último dia do encontro. E isso é um milagre, para mim é um milagre, e apontava para um grande propósito de Deus na minha vida a partir do nascimento da Isabela. Muito bom, Mari, saber disso. Não sabia que você estava comigo. Então, com certeza, eu tô tentando lembrar, meu Deus do céu, o nome da igreja. Ai, meu Deus, esqueci. Amém, Mari, que lindo. Muito bom saber, fiquei feliz. Mais um presente de Deus pra mim hoje. Um milagre mesmo, foi um milagre. Deus marcou o dia assim, ó, vou fecundar essa menina nesse dia, porque naquele dia, na última dinâmica, eu e meu marido estávamos em Peniel, não falava um com o outro, nem com ninguém. E eu cumpri, gente, aquele Força pra Viver, isso mesmo, Igreja Força pra Viver. E eu cumpri o Peniel, eu fiquei aquele encontro inteiro só falando com Deus e ouvindo Deus. E ouvindo, né, as ministrações, claro. Mas, na última oração, eu fiz uma oração, eu pedi pro Senhor, eu quero filhos. E o meu marido fez a mesma oração, depois ele me contou, eu quero filhos. E aí, meses depois, a gente recebe o positivo, que estávamos grávidos da Isa, e a data da fecundação, é também assim no ultrassom, né? Possível data da fecundação, 18/5 de 2014, e era o último dia do encontro, o dia que a gente fez a oração. Então assim, eu acho que a sementinha estava lá, buscando caminho, e Deus fez questão de fecundar no dia que a gente pediu. Isso é um dos maiores testemunhos da minha vida. Muito lindo. Obrigada, Mari, por trazer a lembrança, uma bênção tão maravilhosa que eu vivi. Encerrando aqui a história de Esaú e Jacó. Tem uma treta, tem um conflito acontecendo. É necessário humildade e aprender a receber. Fez sentido para vocês a live de hoje? Ficou um pouco mais comprida do que o normal, mas eu quero pedir para você que se fez sentido, compartilhe com alguém. Eu vou buscar a referência, tá? De Isaac ser um homem feito, vou trazer para vocês, promessa é dívida, vou até anotar aqui, que eu tenho que pesquisar isso e trazer para vocês. E vou convidar você para fazer sua inscrição no Olaria, 14, 15 e 16 de outubro, sempre às 20 horas pelo YouTube, vai acontecer um seminário terapêutico comigo, onde a gente vai tratar conflitos com os pais, conflito no casamento e conflito no propósito. Tudo isso daqui é só um aquecimento. Lá no Olaria vai ter exercício sistêmico, contoterapia, constelação à luz da Bíblia e um mar de cura para você. Se você quer garantir a sua vaga, é só você digitar aqui, ó, vaso, que você vai receber as instruções. Combinado? Semana que vem, nós vamos ter uma live especial. Ao invés de ser na quarta, será na terça, porque eu vou fazer uma viagem na quarta-feira. Então, semana que vem eu te vejo terça-feira, às 18h30, e nós vamos fechar essas lives de reconciliação falando sobre José e seus irmãos. Imperdível. Te vejo semana que vem. Tchau, tchau!